É isso aí, guys. Eu sou o Misael Borges. Eu trabalho atualmente na Planos Assessoria e vou apresentar para vocês um pouco sobre Machine Learning e Computer Vision, ou computação visual. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Vamos lá. Machine Learning, o aprendizado de máquina. É um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões, tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Aí, deixei até uma memorização aqui que aprender significa mudar para fazer melhor quando uma situação similar acontecer. O que isso significa? O aprendizado, ele nada mais é do que você reconhecer padrões e com esses padrões, em uma situação futura, você poder determinar uma execução ou poder entender aquele padrão e chegar a um resultado parecido. Seguindo, computadores realmente são capazes de aprender? Infelizmente, não podemos fazer a afirmação de que computadores aprendem de uma forma como os seres humanos aprendem. Isso ainda não foi possível. Mas existem formas de aprendizado de máquina que tentam simular esse aprendizado humano que são as seguintes, que eu irei mostrar. Beleza. Quem e quando? Primeiro vamos falar sobre quando começou. Começou em 1959 com o pioneiro da inteligência artificial, Arthur Samuel, que era um engenheiro do MIT. Foi ele quem criou o termo Machine Learning. Naquele mesmo ano, descrevendo o conceito com um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem terem sido programados para tal. Então, basicamente, você dá a capacidade dos computadores tomarem decisões por conta, baseado num padrão de aprendizado. Seguindo. Beleza. Eu havia falado anteriormente que tem alguns modelos de aprendizados, algumas formas de fazer o computador aprender. E no Machine Learning, as formas mais utilizadas são as seguintes. Existe um modelo supervisionado, que é quando tem um professor, basicamente, e você tem um resultado esperado. E dessa forma você consegue comparar um valor de entrada com um resultado esperado. Esse é o modelo de treinamento supervisionado. Aí tem o modelo não supervisionado por reforço e aprendizagem, mas eu vou separar eles por parte e vou explicar um por um que fica mais fácil. Seguindo aqui. Supervisionado. Na aprendizagem supervisionada, é um dado de conjunto de dados e sabemos como deve ser o resultado correto de retorno, visto que a entrada e a saída têm uma relação. Ou seja, você tem a entrada X e Y, e o objetivo é que quando você tem uma nova entrada X, seja possível prever qual é a saída Y, baseado no valor de entrada. Por quê? Porque você já tem um valor treinado que vai determinar o resultado final. É chamado de aprendizagem supervisionada porque o processo de aprendizagem de um algoritmo em relação ao conjunto de dados pode ser acompanhado, que é supervisionado. Como o professor acompanha o processo de aprendizado, sabe-se as respostas certas, o algoritmo faz as predições sobre o conjunto de dados e vamos corrigindo à medida que suas respostas não são de acordo do resultado esperado. Então, basicamente, seguindo esse conceito que você pode ver aqui, você tem um agente ou um professor, alguém que vai fazer o treinamento baseado no que ele determinar. E aqui eu tenho uma representação de como vai funcionar o vetor. Você tem o professor, você tem a resposta desejada, e aqui você tem o sistema de aprendizado e a resposta atual. Ele vai fazer o cálculo, a comparação das duas, e se caso a resposta não seja a esperada, você vai retornar um sinal de erro e vai fazer a correção para o próximo neurônio. Seguindo agora, vamos falar da não supervisionada. Na aprendizagem não supervisionada, tem-se apenas a entrada X e não a saída Y. Ou seja,
você tem um valor de entrada e você não tem uma saída, ou seja, você não tem como que eu posso dizer? Você não tem um modelo treinado, você não sabe o que é aquilo. E então, o objetivo nesse caso é modelar a estrutura ou distribuição subjacente dos dados para saber mais sobre os mesmos. O que isso significa? Isso significa que é a extração de características. Basicamente, você vai pegar um valor de entrada e você vai extrair as características desse objeto e assim você vai distinguir, separando cada característica daquele objeto e separando as características, numa predição futura você consegue entender o que é aquele objeto e consegue identificar aquele objeto em outras situações. Então, na aprendizagem não supervisionada, você extrai as características do valor de entrada e com elas você determina o valor de saída. E a aprendizagem não supervisionada é chamada assim porque não há um feedback com base nos resultados de previsão, que é basicamente o que eu acabei de explicar. E agora é um modelo por reforço. O que seria por reforço? Por reforço vamos dizer, de certa forma, é força bruta. Tentativa e erro. É quando você tem uma rede neural que ela vai tentando e se corrigindo. Com essa correção, ela chega num resultado mais aproximado ou num resultado que mais lhe agrade, vamos dizer assim. Então, tentativa e erro é o método de recompensa para os acertos. É como descrever a aprendizagem por reforço. Sua abordagem é semelhante à de um bebê aprendendo coisas novas. Então, basicamente, como seria? Você tem um cachorro, você vai ensinar ele vai aprender a fazer determinada ação. Quando ele faz por conta essa ação corretamente como você quer, você vai dar uma recompensa para ele. Então ele vai aprender que aquela ação vai gerar uma recompensa para ele. E é basicamente esse exemplo que se segue aqui. Você tem a ação, você tem o agente e aqui você tem a recompensa. Então, se a interpretação do agente for correta, você vai dar uma recompensa para ele. E assim ele vai saber que ele está acertando. Então, basicamente você tem um valor de entrada, você tem todo o processo de neural, e aí na saída você faz o cálculo. Se o cálculo for esperado, for um valor, um sucesso, você retorna uma recompensa. Seria basicamente dizendo aí uma recompensa para que determine que aquela ação foi correta. Então é basicamente a descrição que se segue. Um ambiente fornecerá os dados aos quais um agente irá tomar decisões passo a passo de acordo eles. Esse ambiente irá responder com uma recompensa que indicará se a ação foi boa ou não. Essa recompensa determinará a alteração de regras de decisão feita pelo agente para atuar melhor no futuro. Essa foi o modelo por reforço. E seguindo aqui. Agora a gente vem para a parte de Computer Vision. Eu não vou explicar muito a fundo o Machine Learning. Ainda tem muitas partes que deveria explicar, mas o conceito aqui é a junção dos dois. O conceito aqui que eu quero demonstrar é como utilizar os dois em sintonia. Então eu só dei uma demonstração meio superficial sobre como é o Machine Learning. E agora eu vou dar uma demonstração superficial também do Computer Vision, que é a computação visual. E seguindo adiante eu vou dar um exemplo. Vamos lá. A visão computacional, como o próprio nome pressupõe, é a ciência que permite que as máquinas enxerguem. É o processo de modelagem e aplicação da visão humana utilizando hardware e software. A visão computacional, ela utiliza imagens e vídeos para detectar, classificar e rastrear objetos ou eventos a fim de entender cenas do mundo real. Como você sucede aí no GIF aqui do lado. Através da computação visual, que as máquinas vêm sendo ensinadas a compreender uma cena 3D a partir de imagens 2D, indo além do puro reconhecimento de imagens, incluindo também uma análise semântica de grandes conjuntos de dados. Isso é mais uma parte lá da extração de características, que faz parte do modelo de computação visual, que eu vou mostrar mais à frente.
Há muito tempo, a inteligência artificial busca entender o funcionamento do cérebro humano e suas diversas funções, dentre elas a visão. A visão humana, ela é um conceito muito avançado para que possa ser transformado em códigos. Então, o cérebro humano, ele é muito complexo e o nosso nível de entendimento, se eu fosse categorizar isso em uma base percentual, eu diria que o ser humano conseguiria entender 10% do que é o cérebro humano. Porque o seu conceito mais profundo, seu funcionamento mais profundo, a gente ainda não tem essa capacidade de transformar isso em código. Então, seguindo aqui, visão é o processo de descoberta do que está presente no mundo real e onde é através do olhar. Então, basicamente, tudo que você consegue ver, você consegue reconhecer. Então, esse é o processo do nosso olho, é um processo que acontece tanto na parte visual quanto na parte neural, tanto no ser humano quanto em máquina. Quando você olha para um objeto, supondo que você vou olhar para uma cadeira, quando você faz a detecção ao objeto no seu olho, você transmite essa imagem, essa detecção para o seu cérebro, que vai pegar numa base de informações que ele já tem. O que seria essa base de informações que ele já tem? Se você nunca viu uma cadeira, você não vai saber que aquilo é uma cadeira. E funciona da mesma forma no aprendizado de máquina. Você tem um objeto e você precisa conhecer ele, você precisa ter, como que eu posso dizer? Você precisa ter uma sinapse sobre aquele objeto. Então, quando a gente olha para alguma coisa, a primeira coisa que o cérebro faz é buscar alguma informação sobre aquele item, o que é aquilo, se ele já viu aquilo, e a partir do momento em que ele determina que já conhece aquele objeto, ele já te determina qual é aquele objeto. Então, esse é o conceito que é aplicado também na computação visual, que é o reconhecimento de objetos e de tudo que esteja presente numa cena. A visão computacional é um ramo complexo que tem como objetivo desenvolver sistemas para extrair informações úteis em um cenário, que é basicamente o que eu expliquei. Seguindo agora. A visão humana. A visão é um processo complexo. A capacidade do cérebro em interpretar a imagem é que nos permite a movimentação em ambientes, encontrar objetos, etc. É como eu acabei de explicar. A visão é o que nos permite ter tanto a movimentação, eu não diria tão bem a movimentação, porque uma pessoa cega também consegue se movimentar, obviamente. Ainda mais quando ela tem o tato do local em que ela está, ou ela reconhece o local que ela está. Mesmo que você não consiga enxergar, de certa forma você vai conseguir se locomover por um local que você já conhecia. Então, não é bem dessa forma que funciona. Mas a movimentação, com certeza, seria melhorada se você enxerga, né? Então, movimentação, encontrar objetos, reconhecimento e tal. Seguindo essa imagem aqui. É o cenário, olhos, a imagem, o cérebro, a percepção do que é aquela imagem, e tudo que está naquela imagem. Basicamente, o seu cérebro faz uma extração de características daquele cenário, e baseado na extração de características, ele tenta reconhecer tudo que está presente naquele cenário. Por exemplo, quando eu estou olhando aqui em volta, mesmo que eu me foque só em um ponto, o meu cérebro está conseguindo detectar o lixeiro, a cadeira, está conseguindo detectar a mesa, e tudo aquilo ele já sabe o que é, porque enquanto eu estou focado num ponto, ele está fazendo todo o trabalho de percepção da cena, que é toda a cena que o olho pega. Seguindo agora. E aqui é a visão computacional. É a ciência que desenvolve as bases teóricas e algorítmicas pelas quais informações úteis são automaticamente extraídas de imagem por meio de computadores. Um sistema dotado de visão computacional é um sistema capaz de adquirir, processar e interpretar imagens. Ou seja, seguindo o conceito anterior, na computação visual, você segue o mesmo padrão. Você tem um cenário, você vai ter uma câmera, você vai ter o frame,
que seria a imagem, você tem o computador e você tem a percepção daquele cenário. O que seria essa percepção? Por exemplo, eu preciso detectar um objeto no meio da sala. Primeiro eu faço o reconhecimento da sala em imagens, e com aquilo eu consigo, baseado numa base pré-treinada, eu consigo detectar qual que é o objeto que eu quero, baseado todo em um modelo de treinamento que já disse para a máquina o que é aquele objeto. Eu extraí as características anteriormente daquele objeto e ensinei a máquina que, por exemplo, esse controle, ensinei para eles que isso, para a máquina, que isso é um controle, e em uma cena que exista um controle, o objeto que mais vai se aproximar desse controle, extraindo as características do objeto, vai ser outro controle. Então é assim que funciona tanto na computação visual quanto na visão humana, que é seguindo esse conceito de reconhecimento de cenário. Seguindo agora. E agora? Vamos para o código, né? Deixa eu rodar aqui. Isso aí. Show. Isso aí. Opa. Acho que aumentei demais. Acho que assim tá ótimo. Show. Aqui eu tenho uma foto minha, né? E não seria estranho se você achasse o contrário. Eu vou fazer o carregamento da foto do primeiro personagem, e aqui temos também um segundo personagem, caso necessário. Com esse modelo aqui, o que eu pretendo fazer? Eu vou iniciar a leitura da câmera, eu vou utilizar um modelo de reconhecimento facial, utilizando uma biblioteca que depois eu posso disponibilizar no comentário, conhecida como DLib, que é uma biblioteca muito útil e que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham nessa área utilizam. Depois, em uma outra oportunidade, eu posso explicar mais sobre ela. E aqui eu carrego a imagem para a memória, faço o carregamento da imagem, e aqui eu pego o encoding da imagem. O que é o encoding? O encoding, ele basicamente, ele é a distância dos pontos da face. O que é essa distância dos pontos da face? Por exemplo, o olho, ele tem 6 pontos. Então você tem uma distância de pontos em volta de todo o olho. Tanto no olho, na boca, no nariz, no rosto, tem pontos. E esses pontos, de um para outro, ele tem uma distância. E o que você faz para extrair esses pontos do rosto? Você detecta o rosto e aí você detecta todo o modelo 3D da face. O modelo 3D da face basicamente essa biblioteca, ela tem um modelo pré-treinado de face. Então ela sabe o que é uma face, o que é um objeto que se pareça com uma face. Tido isso, ela consegue determinar qual que é o olho, qual que é a boca, qual que são os objetos ali que representam a face humana. Feito isso, eu consigo extrair os pontos de um rosto e com isso eu consigo pegar a distância entre os pontos. E essa distância entre os pontos é o que determina quando você vai fazer uma comparação de faces. Que essa ligação dos pontos é o que determina se uma face é aquela determinada pessoa ou não. Então aqui o que eu fiz foi carregar a imagem e extrair essas características do rosto, que são a distância dos pontos ali que determinam qual é o rosto. Seguindo aqui, eu vou armazenar esses dois pontos, no caso, eu extraí as características, vou jogar num array, e agora eu vou rodar aqui para poder pegar o frame da câmera. Vou até já rodar o código. Show. Show. Como vocês podem ver, seguindo o padrão pré-treinado, a máquina consegue identificar que sou eu. Por quê? Porque justamente
eu treinei um modelo utilizando as minhas características faciais. E com isso, com esse modelo, ela consegue agora saber que sou eu, reconhecer a mim. Então, esse é o conceito da computação visual, que é a extração de características e o reconhecimento baseado em informações que foram treinadas. Então, eu fiz a extração das características aqui do meu rosto e com essas características eu consigo futuramente determinar quem é essa pessoa, ou que sou eu, basicamente. Então, como vocês podem ver, eu estou basicamente conseguindo detectar a mim mesmo. No caso, se eu até tinha treinado outro modelo com o César ali, mas... Coloca mais gente aí, você vai tomar. Sim, eu coloquei o... Se quiser, eu vou aí. Chega aí. Vamos ver. Vamos ver se vai reconhecer. Pode ser que a luz não... Cadê? Opa, sou eu, César. Ah lá, ó. César e Misael. Certo. Então esse E olha que hoje eu tô gordo. Então, seguindo... Valeu, César, pela... Então, seguindo esse conceito, extraindo características tanto de um objeto quanto de uma face, você consegue reconhecer aquele objeto futuramente, seguindo os padrões que pertencem àquele objeto. Então, aqui eu fiz a extração das características, armazenei as características, e aqui novamente eu faço o carregamento da câmera, e aqui eu pego o frame da câmera, e com o frame da câmera eu consigo fazer detectar as características do frame atual, ou seja, a face a qual está aparecendo na câmera. Eu extraio essas características, e com as características tanto das pessoas que já foram treinadas, quanto a características do rosto atual, eu consigo fazer uma comparação, para comparar as faces que eu já tenho treinadas com aquela face que está sendo apresentada ali na câmera. Então, e como que é feita essa comparação? Essa comparação é uma comparação bem pífia, na verdade. Por quê? Porque essa comparação ela é feita nada mais, nada menos do que a distância entre os pontos. Basicamente, você vai pegar toda a distância entre os pontos de determinada face e vai comparar com a distância entre os pontos de outra face. E os pontos que mais se aproximem, ele vai determinar que é aquela pessoa, baseado justamente na distância dos pontos ali. Você tem toda uma medida, basicamente é uma medida, falando no modo mais bruto, é uma medida do rosto, e você vai comparar essas medidas e vai chegar a um resultado ali aproximado. E aqui eu faço essa comparação, que é comparando as faces que eu já tenho com o frame atual que eu estou captando. E aqui no caso é a tolerância. Essa tolerância, o que é essa tolerância? Ela é uma porcentagem. Por exemplo, o rosto atual ele tem uma distância de 40% da face que eu quero identificar. Então, eu coloco a tolerância e tudo que estiver abaixo daquela tolerância, ele vai ignorar. Então, basicamente, tem que estar acima desse percentual para ser aceito como um match ali. E aqui eu só estou distinguindo qual é um ou outro aqui por nome, quando ele identificar. E agora aqui eu faço basicamente eu estou fazendo o desenho ali no frame. Estou desenhando uma box ali do lado, em volta do rosto, no frame, na câmera no caso. Eu faço o desenho aqui baseado nas posições da imagem, que é o topo, o right, bottom, left, que traduzindo isso aí é direita, esquerda, embaixo aqui, tal, que essas são as posições ali do objeto no frame. E aí eu faço um desenho em torno dele, e aqui você tem a coloração, no caso, 00255. Esse 00255 ele segue o padrão de RGB, que seria red, green, blue. Então aqui nesse conceito aqui, se você olhar, ele vai estar setando como azul. Então a máscara primária aqui vai ser o azul. Então tudo que for de azul aqui vai ter uma coloração mais forte e todas as outras cores serão ignoradas. Não que elas deixarão de existir, elas serão preto e branco ou
azul escuro. Então, basicamente, você segue o padrão. Esse padrão de cores é bem bacana. Tipo, quando você quer uma cor, por exemplo, seguindo o padrão de vermelho, você vai colocar aqui 255 0. Assim, você vai pegar tudo que é padrão de vermelho. E aí, por exemplo, se eu quero um vermelho mais escuro, 255 10 0. E assim vai elevando o padrão de cor, o tom de cor. Nesse caso aqui, não daria para utilizar o green. Provavelmente não identificaria muitos objetos na cena. Então, o mais recomendável aqui, ou seja o vermelho, ou seja o blue. Um dos dois que é os mais recomendados aí para fazer o desenho na cena. Porque tem objetos aqui na cena que são verde e tal, e ficaria difícil de reconhecer. Aí, feito o desenho do frame, aqui eu faço a escritura do nome da pessoa próximo ao frame. O que seria isso? Tipo, eu tenho a posição left e o bottom, que seria a parte inferior ali da imagem. O que eu faço? Eu pego aquela posição onde eu fiz o desenho da borda, e eu pego a posição inferior, que eu também fiz o desenho da borda, e dou uma distância de 6 pixels para a esquerda, e no bottom eu coloco menos 6 pixels, ou seja, vai ficar menos 6 pixels para baixo da onde eu desenhei a borda. E aqui é a fonte, eu poderia colocar qualquer uma outra fonte aqui na hora da apresentação. E aqui está a cor da letra. Seguindo o padrão lá de cores, se você implementar 255, 255, 255, você está utilizando todas as camadas ali. Isso vai dar o quê? Vai dar o branco, que é uma camada nula que fala. O que é a camada nula? Por exemplo, você tem o branco, que é 255, 255, e você tem o 000, que é o preto. Então, basicamente, tudo começa escuro e fica mais claro conforme você vai expandindo aquele tom de cor. Então, é assim que você... Quando, por exemplo, tem 255 aqui, quero deixar mais escuro, assim ele vai ficar mais escuro. Quero deixar ele mais claro, eu vou elevando esse valor, e quanto mais próximo do 255 ele chegar, de novo, ele vai ficar mais claro. Então, você segue esse padrão. E aqui eu só estou fazendo a exibição do frame atual com a biblioteca OpenCV. Eu faço a exibição do frame, e nessa parte eu aguardo um comando para cancelar o frame. Por que tem que ter esse comando? Porque senão a hora que você rodar o frame, ele nunca vai parar, ele nunca vai matar esse processo. Então eu faço um aguardo de key. Quando eu faço um wait key 1, eu exijo que uma key seja pressionada, ou seja, que uma tecla seja pressionada. Se nenhuma tecla for pressionada, ele não vai parar, o que seria o 0 no caso. Com o HK1, ele aguarda que uma tecla seja pressionada. Enquanto nenhuma tecla é pressionada, ele continua gravando. Aí aqui, o que eu faço? Eu peguei a tecla que foi pressionada, eu pego essa tecla da memória e identifico qual é a tecla que eu pressionei. Aqui eu tenho uma referência de memória, e aqui eu tenho um comparador que vai identificar se aquela referência é o que, por exemplo. Que aqui no meu caso eu determinei que o que seria a tecla para cancelamento da gravação. Então, aí seguindo, ele quebra o loop, e aqui ele faz o release, que seria basicamente, você para ali a necessidade de gravação, você informa lá para a biblioteca que não quer mais continuar rodando, e aqui você destrói todas as janelas referentes àquela execução. Então, basicamente, é isso. Esse é o uso da computação visual e machine learning em código bruto, de certa forma. É assim que funciona o uso dos dois, a adaptação dos dois para código real. Então, é isso que eu queria passar para vocês. E valeu, galera. É isso aí.